como o ambiente ele pode moldar e ditar o que é que vai acontecer na sua vida. A minha principal mudança de mentalidade que eu tive foi em decorrência dos lugares que eu frequentava e dos tipos de pessoas que eu convivia e que eu andava. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos em uma empresa de contabilidade e a minha função principal durante alguns anos foi office boy, entregar documento. Então era entregar documento de empresa para empresa e às vezes de empresa em casa de clientes. E eu sempre morei em bairro periférico, para entrar na minha rua de veículo era muito complicado e também perigoso para poder sair a pé mesmo. Então, para mim, que vivia nessa realidade e eu tinha essa oportunidade de estar entregando documento em bairros mais nobres de Salvador, onde os tipos de casas e apartamento era tipo esses que a gente vê em novela, para mim isso começou a criar um atrito na minha mente. Eu comecei a me questionar sobre como que aquelas pessoas tinham e viviam daquela maneira. Então, eu consegui estar tendo acesso a esses ambientes e aí pouco a pouco eu fui mudando a minha mente e ficando indignado, porque eu pensei assim, caraca, aquela pessoa vive tão bem naquele lugar ali, com aquele tipo de comida, porque até a comida de quem tem uma condição financeira a mais é diferente da comida de quem é de periferia. A casa, muitas vezes eu via casas do qual a sala de estar da pessoa era muito maior do que a casa que eu morava. E eu ficava, caraca, outra realidade, os prédios muito grandes, tipo esses que a gente vê em filme e em novela. E isso começou a martelar minha mente. Tanto que a maioria das vezes que eu tinha documentos para poder entregar, e eu descia, porque eu entregava de ônibus, eu descia alguns pontos antes, só para poder ir caminhando durante o bairro e vendo a vista. E aí eu começava a ver como as pessoas se comportavam, os tipos de carros, os apartamentos, as casas, e eu ia pensando nisso. Então, tipo, quando eu saía para entregar documento, eu andava pra caramba. Andava papo de 5, 6 km aí, porque às vezes eu entregava documento em vários lugares diferentes que eram perto, e isso foi moldando a minha mente. Porque antes de eu começar a trabalhar e frequentar esse local, o meu objetivo de vida, de uma mente de uma pessoa que sempre viveu na periferia, o meu objetivo de vida era trabalhar de segunda a sexta, chegar no final de semana, pegar um copo de cerveja, botar uma música alta ali, sentar na frente de casa, tô de boa, tô curtindo. Quando eu passei a frequentar esse tipo de locais, por mais que eu não frequentasse diretamente, mas eu só tivesse acesso visual e ver como aquelas pessoas eram diferentes, isso começou a criar um senso crítico e um atrito na minha mente. Eu comecei a me questionar mais e comecei a criar um senso de insatisfação, porque eu percebia que as pessoas entravam em casa, o tipo de piso que tinha no chão era diferente, a textura da tinta era diferente, o material de estofado, os lustres, tudo era muito diferente. Então eu passei a conhecer uma realidade diferente. E aí eu fui criando esse senso de insatisfação. E a partir disso, eu comecei a planejar e fazer cálculo. Eu falei assim, caraca, não faz sentido saber que isso existe e eu me satisfazer em chegar finalzinho de semana, tomar uma cervejinha na frente de casa. Não faz sentido. Só que eu também sei que para ter acesso, na verdade hoje eu tenho clareza, mas na época eu fui descobrindo que era capaz, era possível uma pessoa pobre financeiramente chegar àquele patamar. Eu sabia que só trabalho braçal era possível, porém era muito mais demorado. Então eu comecei a estudar, mas não comecei a estudar sobre conhecimentos gerais. Eu comecei a estudar de como maneiras de como ganhar dinheiro. Isso aí eu tinha uns 17, 18 anos. Quando eu completei 18 anos que eu saí do colégio, eu comecei a fazer faculdade, acreditando que eu fazendo faculdade eu iria ficar rico. Só que dentro da faculdade mesmo, esse meu pensamento começou a mudar, porque eu tinha acabado de sair do trabalho, tinha acabado de sair do colégio, fui direto para a faculdade, tinha acabado de completar 18 anos, e lá na faculdade já tinha pessoas que já trabalhavam na área e que não estavam ricas, e que não tinham seus escritórios. Porque quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, caraca, vou ser promovido, vou entrar na faculdade, vou ser promovido, vou ganhar 10 mil reais. Vou estar mais próximo do que eu estou agora, de conquistar algo próximo disso que eu consigo ver nos lugares que eu faço essas entregas. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que a minha diferença para as pessoas que estavam na faculdade e que já trabalhavam na área, a maioria, né, era a única diferença que eu tinha 18 anos e as outras pessoas tinham 30, 28 e ganhava mais que eu, obviamente, porque eu ganhava em menos que um salário mínimo, na época acho que 700, 800 reais, algo disso. Porém, o tanto que ela ganhava, ela já tinha 8 anos fazendo aquilo. Eu falei assim, caraca, eu tenho 18 anos, vou passar mais 8 anos para poder ganhar esse dinheiro. E eu comecei a fazer conta.
a inflação vai ter isso, vai ter aquilo. Tipo assim, é um esforço que talvez não vale a pena. Então eu sempre tive essa clareza. E isso também criou um atrito na minha cabeça. Aí foi quando eu descobri o empreendedorismo, né? Porque pra mim antes, quando eu tinha essa idade, eu acreditava que pra pessoa ficar rica, ela tinha que fazer faculdade. E aí, nesse meio tempo aí que eu estava fazendo faculdade, entre o primeiro e o segundo semestre, eu comecei a criar esse atrito. Até que eu tive acesso a uma pessoa que já tinha trabalhado comigo, que ela tinha saído da empresa que a gente trabalhava e que ela estava ganhando algum dinheiro trabalhando por conta própria. Porque, para mim, empreendedorismo é uma forma mais bonita, mas nos locais que eu vivia, que cada um tinha seu negócio ali, a galera falava trabalhar por conta, ou trabalhar por conta própria. Então ele estava trabalhando por conta própria e já estava ganhando algum dinheiro. E ele me provou que ele estava ganhando dinheiro. Então isso despertou um interesse meu. Eu falei assim, o que é que você está fazendo? Quero fazer igual. Na época ele estava trabalhando com marketing multinível. Eu comecei a trabalhar com marketing multinível também. Não tive resultado expressivo financeiro, mas eu consegui amadurecer a minha mente muito rápido. Em questão de 1 ano, eu mudei totalmente. Ao ponto de que, no segundo semestre, eu tranquei o curso. Não tinha dinheiro guardado porque eu ganhava muito pouco e pagava a minha faculdade sozinho. Tinha despesa de casa, tinha muito custo, eu não conseguia juntar dinheiro. Aí apareceu uma oportunidade de viajar para poder ouvir uma palestra em São Paulo. Eu sou de Salvador, Bahia, tive essa oportunidade de ir para essa palestra em São Paulo. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha vontade. Então eu comecei a planejar de como eu iria. A viagem seria em janeiro e eu comecei a me planejar no começo de dezembro, final de ano. Pega a visão. Então, esses gastos que seriam de final de ano, eu não tive gasto nenhum, economizei bastante. E fiz viagem parcelada em cartão de crédito. Eu não tinha cartão de crédito, mas eu pedi cartão de crédito e parcelei a passagem, hotel, parcelei tudo. Não tinha dinheiro, mas eu tinha vontade. Fui para esse evento, comendo muito pouco, não comia nada na rua porque eu estava sem grana. Fui para esse evento e esse evento mudou a minha mentalidade porque eu consegui ter pessoas que ganhavam mais dinheiro acessível ali. E eu consegui conversar com algumas pessoas me contou as suas experiências, como conseguiram ter dinheiro. E dava para perceber, porque quando a pessoa assim é rica, tem condição financeira, a gente percebe. O tecido da roupa, o perfume, essas coisas a gente percebe. E aí eu fui para essa viagem, primeira vez que eu viajei de avião e primeira vez que eu tinha saído do estado. Primeira vez assim praticamente que eu tinha saído da cidade. Fui para São Paulo para poder participar dessa palestra. Voltei com a mente queimando. E aí eu falei assim, caraca, existe um outro lado que se você trabalhar bastante, você consegue ter resultado. E foi a partir disso daí que eu passei a ter essa indignação, passei a ter indisponibilidade. Indisponibilidade não, passei a ter ser uma pessoa, qual que é a palavra que eu posso usar? Passei a ser uma pessoa inconformada. E aí eu comecei a, de fato, planejar para poder ter o meu negócio. Comecei a fazer conta e até me comportar como uma empresa. Falei assim, caraca, e se? Comecei a trabalhar, e se eu fosse uma empresa, como eu me comportaria? E comecei a me comportar dessa forma. Passei a buscar conhecimento de empreendedorismo e, consequentemente, também mudei, antes, esses lugares que eu só conhecia, que eu só poderia ter acesso através das entregas de documentos que eu fazia em decorrência das minhas obrigações na empresa, e eu passei a, final de semana, ir para esses lugares só para olhar, só para ter um ar diferente, assim. Me afastei de muitas pessoas. Nessa época eu morava com a minha família também. Passei a morar sozinho. Foi um baque muito grande psicológico, mas foi necessário para crescimento. Eu estipulei algumas metas que seriam mudança de vida, que era muito, muito difícil para mim, mas eu falei assim, não, para eu crescer de verdade eu tenho que bater essas 3 metas. Bati essas 3 metas e as coisas começaram a prosperar. E hoje eu tô aqui. Mas isso tudo foi graças à mudança de ambiente. Quando você muda o ambiente, consequentemente, a sua mentalidade ela começa a mudar. Porque os seus pensamentos, ele é formado através do que você vê, do que você sente. E aí começa a criar imaginação e, consequentemente, você vai expandindo e começando a imaginar coisas que você ainda não viu com os olhos. Então, quando eu comecei a frequentar esses ambientes, comecei a ter acesso a essas pessoas que eram um padrão a mais que o que eu vivia, eu passei a ver que as coisas que eu imaginava tinham a possibilidade de se tornar real. E, consequentemente, eu criei uma ambição financeira, comecei a prosperar mais e percebi que existem outras formas honestas de ganhar dinheiro. E consegui sair dessa corrida do CLT. E hoje eu estou aqui. Hoje eu ganho muito bem. É um negócio que depende do meu trabalho.
Todo dia eu boto uma meta de faturamento diária, para que seja batida uma meta de faturamento mensal, uma meta de faturamento semanal e, consequentemente, uma meta de faturamento mensal. E para isso eu tenho que prospectar cliente, porque eu trabalho com venda, prestação de serviço, e é tudo em decorrência do quanto eu trabalho. Então eu trabalho e, consequentemente, quanto mais eu trabalho, mais a minha possibilidade de ganho. Mas isso tudo foi graças à mudança de ambiente, à mudança de mentalidade, à mudança de tudo que eu permito que chegue até mim. Tanto a mudança de ambiente, que permitiu eu mudar minha mentalidade, consequentemente me permitiu mudar os tipos de pessoas que estavam ao meu redor, mudar também os tipos de conteúdos que eu assistia, mudar também os tipos de metas que eu estipulava e que eu definia para o longo da minha vida. Então, hoje eu posso dizer que a partir dessas entregas de documentos que eu pude ver um outro lado da moeda, foi que desencadeou uma sequência de ações que fez mudar o rumo da minha vida. Não só que, talvez isso fosse acontecer de qualquer jeito, mas foi um ponto importante. Então, às vezes você está aí no seu campo aí, meio desanimado, meio sem ideia, sem saber o que fazer, indeciso com várias coisas, simplesmente só saia. Saia do seu ambiente, vá para uma praia, vá para uma região que tenha casas, Alphaville, prédio, o centro empresarial de onde você está. Só vá para um outro ambiente para você olhar a vida por uma perspectiva diferente. Que, consequentemente, sua mente vai começar a absorver isso, você vai criar novas ideias e isso vai curar tantos problemas e solucionar tantas coisas que você nem imaginaria. Beleza? Basicamente foi isso aí. O resumo do que aconteceu depois que eu mudei um pouco de ambiente. Eu saí de uma visão periférica para uma visão com um pouco mais de grana. Uma visão um pouco mais confortável. É isso. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, mete o dedo no dislike. O importante é interagir. Deixa um comentário, se inscreve no canal, fala a sua opinião e até o próximo vídeo.